Como todos os dias existe um vídeo novo para você, aqui está mais um, e esse agora é de matrizes. Então vamos ao estudo de matrizes. Para você acompanhar as próximas aulas, se você não é inscrito no canal, inscreve-se no canal, deixe um comentário se tiver dúvida, compartilhe e comenta com os teus amigos. Então vamos aqui, pessoal, preste bem atenção. O que seria matrizes? Matrizes é uma tabela formada por números reais distribuídos em linhas e colunas. Então a matriz a gente representa pelas letras M por N. A gente lê M por N. Onde tem o X, troque por a palavra por. Vamos para a linguagem matemática. Então, M por N, na qual o M serão as linhas e o N serão as colunas das matrizes. Os exemplos de matriz, vamos aqui a um exemplo. Observe aqui. Eu tenho aqui os números 3, 2, 1, 0, 3 e 6 e eles estão distribuídos nesta matriz. Observe bem que essa matriz ela está representada da seguinte forma: duas linhas e três colunas. Observe aqui que o 3, o 2 e o 1 está na linha 1 e o 0, o 3 e o 6 está na linha 2. Por isso que ela é uma matriz 2 por 3, na qual esse 2 representa o número de linhas e esse 3 representa o número de colunas da matriz. Por exemplo, observe aqui, o 3 e o 0 estão na primeira coluna, o 2 e o 3 na segunda coluna, o 1 e o 6 na terceira coluna. Vamos para o próximo exemplo. Agora aqui nós temos uma matriz do tipo 2 por 4. O que é que significa dizer? Que ela é uma matriz que tem duas linhas e quatro colunas. Observe bem, o número 1, 3, 5 e 7 estão na primeira linha e o número 5, o número 8, o número 9 e o número 0 está na segunda linha. Vamos observar aqui as colunas. Ele tem quatro colunas. Na coluna 1 nós temos o 1 e o 5, na coluna 2 nós temos o 3 e o 8, na coluna 3 nós temos o 5 e o 9 e na coluna 4 nós temos o 7 e o 0. Vamos agora para o próximo exemplo. Nós temos aqui agora uma matriz com três linhas e duas colunas, ou seja, é uma matriz 3 por 2. Observe bem, na linha 1 nós temos o número 3 e 1. Na linha 2, nós temos os números 4 e 6. Na linha 3, nós temos os números 6 e 0. Agora observe para as colunas. São duas colunas. Nós temos o 3, o 4 e o 6 na primeira coluna, o 1, o 6 e o 0 na terceira coluna. Vamos agora para mais um exemplo. Uma matriz 2 por 2. Pessoal, toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas, você vai dizer que a matriz é quadrada. Então, quando que uma matriz é quadrada? Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Observe que nós temos duas linhas e duas colunas. Vamos agora para o próximo exemplo. Aqui nós só temos uma linha. Essa aí é chamada de matriz linha. Observe, nós temos uma matriz 1 por 3, significa que nós temos uma linha, três colunas. Observe que na linha 1 nós temos o número 2, o 5 e o 7, mas nós temos três colunas. Quais são as colunas? A coluna do 2, a coluna do 5 e a coluna do 7. Então aí você tira que é uma matriz linha, ok? Por quê? Porque ela só tem uma linha. Vamos agora para um exemplo. 3 por 1. Uma matriz 3 por 1 significa dizer que ela tem apenas uma coluna, ok? Então ela tem três linhas e uma coluna. Essa aí é chamada matriz coluna. Nós temos aí os números alinhados somente em uma coluna, tá certo? Mas nós temos três linhas: a linha do raiz de 5, a linha do 5 e a linha do 6. Compreendido? Observe bem, existe uma notação especial para representarmos uma matriz. Quando você quer colocar a matriz numa linguagem matemática, você representa os elementos, cada elemento desse aqui você representa por A, I, J, na qual o I vai ser a linha e o J vai ser a coluna, tá certo? Então, observe aqui, ó, se eu colocar A3 por 2, o que é que significa isso? Significa dizer que o elemento está
na linha 3 e na coluna 2. Por quê? Porque o primeiro sempre será a linha e o segundo sempre será a coluna. Então vamos identificar bem aqui no cantinho quem é o elemento A3 por 2. Ou seja, ele está na terceira linha, eu conto 1, 2, 3, terceira linha. E na segunda coluna eu conto aqui, ó, 1, 2. Então é esse elemento aqui de baixo que é exatamente o 0. Compreendido? Vamos aqui para o próximo passo. Vamos escrever na linguagem matemática. Vamos aqui. Nós temos uma matriz M por N. Significa dizer que ela tem M linhas e N colunas. E cada elemento dessa matriz nós vamos representar na forma de A e J, onde o I será a linha e o J será a coluna. Então vamos escrever aqui a matriz 3 por 3. Significa dizer que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Observe bem, o primeiro elemento é exatamente o elemento A11. Significa o quê? Significa que ele está na linha 1 e na coluna 2. O próximo elemento é exatamente o da linha 1, coluna 2. Então ele será o elemento A12. O próximo elemento é exatamente linha 1, coluna 3. Então é o elemento A13. Vamos descer para a segunda linha. O primeiro elemento que nós vamos colocar aqui é o A21. Por quê? Ele está na segunda linha, na primeira coluna. Vamos para o vizinho. É o elemento A22. O que é que significa? Que ele está na segunda linha, na segunda coluna. O próximo, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então ele é o elemento A23. Vamos descer para a terceira linha. Nós temos o elemento da terceira linha, então é A31. Por quê? Porque ele é terceira linha, primeira coluna. E aqui do lado, A32. O que é que significa? Terceira linha, segunda coluna. E por último, o elemento A33, que ele está na terceira linha, na terceira coluna. Você tem que dominar isso aqui direito, porque existem muitas questões que as matrizes aparecem exatamente desse jeito, para que desse passo você ache os números e consiga trabalhar, fazer operações, adição, subtração, produto de matriz. Tudo isso nós vamos ver nas aulas, tá certo? Então vamos aqui para o próximo passo. Nesse exercício nós temos aqui a matriz A é igual a A e J 3 por 3, tal que A e J é igual a I menos J. Qual é essa matriz? Aí ele dá vários exemplos. No item A, ele coloca essa matriz de 2 linhas e 3 colunas, que é uma matriz 2 por 3. Eu já cancelo, por quê? Porque a matriz que ele está querendo aqui em cima, ó, é uma matriz 3 por 3, tá certo? Então, o item B é uma matriz que tem 3 linhas e tem 2 colunas, ela é uma matriz 3 por 2, também é falso, porque eu tenho que achar uma matriz 3 por 3. Só vai me restar o item C, que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, o item D, que também é, e o item E, que também é. Eu tenho que saber só quem são esses números que vão aparecer dentro dessa matriz, tá certo? Então aqui ele colocou a notação especial. Quando ele quer chamar o nome matriz, a matriz toda, ele vai representar por essa letra maiúscula aqui na frente. Pode ser um A, pode ser um B, um C, um D, e aí vai, tá certo? Mas o que está em minúsculo aqui do lado, com esse I e esse J embaixo, vai ser exatamente os elementos dessa matriz. Quem vai estar dentro? Cada número desse, tá certo? Então, você lembra aí o passo anterior que nós demos? Nós vamos aqui anotar primeiro, de acordo com o que eu lhe ensinei no momento anterior, tá certo? Vamos fazer a seguinte coisa. Nós vamos montar o esqueleto de uma matriz 3 por 3. Ok? Esquece essa segunda parte aqui que diz tal que A e J é I menos J, não sei o que. Se concentra só aqui. Vamos montar uma matriz 3 por 3, tá certo? Aqui na frente. Então vamos colocar os elementos. Vamos colocar 3 linhas e 3 colunas. A chama todo mundo de A. Coloca aqui. Ok. Vamos agora achar cada elemento dessa coluna. Então você vai colocar aqui embaixo linha 1, coluna 1. Então é o elemento A11. Aqui o segundo, linha 1, coluna 2, elemento A12. Aqui do lado, linha 1,
coluna 3, é o elemento A13. Vamos descer para a segunda linha. Eu tenho linha 2, coluna 1, elemento A21. Linha 2, coluna 2, elemento A22. Aqui do lado, linha 2, coluna 3, elemento A23. Vamos aqui para baixo. Linha 3, coluna 1, elemento A31. Aqui do lado, linha 3, coluna 2, elemento A32. O último, linha 3, coluna 3, elemento 33. Então tá aí, eu formei uma matriz 3 por 3, tá certo? Agora vamos colocar a condição que ele disse para a gente achar o número dessas matrizes. Pessoal, ele disse aqui o seguinte, tal que A e J deve ser igual a I menos J. Ele quer que você faça uma subtração do I menos J para você achar o elemento. Então vamos aqui. Aqui nesse primeiro aqui, quem é o J aqui? É o 1 e o I. É o 1 também. Eu vou colocar aqui, ó, I menos J. 1 menos 1, ok? Aqui o segundo elemento é 1 menos 2. Eu coloco aqui, por quê? Porque o I é 1 e o J é 2, ok? Ele não quer I menos J, então 1 menos 2. O próximo, 1 menos 3. Eu vou subtraindo aqui embaixo, ó. 2 menos 1, 2 menos 2, 2 menos 3. Aqui na terceira linha, I é 3, o J é 1, 3 menos 1. Vamos ao próximo, 3 menos 2, 3 menos 3. Ok. É só eu resolver essas operações aí de subtração e eu vou achar a matriz que ele está querendo. Vamos aqui para o primeiro. 1 menos 1 é 0. 1 menos 2 é menos 1. 1 menos 3 é menos 2. Eu preenchi aqui a primeira linha. Vou preencher agora a segunda linha. Ficou 2 menos 1, que é 1. 2 menos 2, que é 0. 2 menos 3, que é menos 1. E agora eu vou para a última linha. Ficou 2, 1, 3. Por quê? Porque 3 menos 1 é 2, 3 menos 2 é 1, 3 menos 3 é 0. Então, eu observando aí essa matriz, eu vou procurar dentre todas aqui e eu vejo que o item certo é a letra C. Vamos para mais um exercício. Determine os valores de x e y de modo que se tenha a igualdade dessas duas matrizes e marque o item correto. Na letra A, ele dá que o x é 2 e o y é 0. Na letra B, que o x é menos 1 e o y é 2. Na letra C, que o x é 1, o y é 0. Na D, x menos 1, y 0. E na letra E, x igual a 1 sobre 2 e y igual a menos 2. Para você fazer uma igualdade de matriz, você tem que fazer o seguinte, você tem que olhar a ordem das matrizes, se elas estão na mesma ordem. O que é que significa isso? Significa dizer o seguinte, se o número de linhas de uma matriz é igual ao número de linhas da outra matriz, e também se o número de colunas da primeira matriz corresponde ao número de colunas da segunda matriz. Ou seja, as linhas e colunas da primeira matriz têm que ser igual às linhas e colunas da segunda matriz. Então aqui eu observo o seguinte, que a primeira matriz é 2 por 2 e a segunda matriz é também uma matriz 2 por 2. Eu poderia dizer também que essas duas matrizes são matrizes quadradas. Por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Cada uma é uma matriz quadrada. Aí é uma igualdade de matriz quadrada. Tá certo? Então é o seguinte, você tem que igualar a seguinte coisa, o elemento da linha 1 com o elemento da linha 1. Ó, se eu igualar aqui, eu vou ter 2x, ele será igual a x mais 1. Por quê? Porque eu estou pegando aqui o primeiro elemento com esse primeiro elemento aqui. Tá certo? Então você anota, 2x é igual a x mais 1. Tá certo? Agora observe aqui embaixo. Onde é que tem um y aqui? Eu tenho aqui o y aqui, ó, y mais 4. Ora, y mais 4, ele está na segunda linha, na segunda coluna. Eu vou procurar aqui na primeira matriz quem é que está na segunda linha e na segunda coluna. Eu vou marcar aqui o 4. Então eu marco aqui, ó, 4 e y mais 4. Por quê? Porque 4 é igual a y mais 4. Eu escrevo aqui embaixo. 4 igual a y mais 4. Aí nós vamos resolver logo o x. Vamos aqui. Eu tenho aqui 2x
menos x. Por quê? Porque o x é positivo, passa para o primeiro membro da equação negativo. Ele troca de sinal, então vai ficar 2x menos x igual a 1. 2x menos x é x, então eu tiro que o x é 1. Muito simples, muito fácil. Agora eu vou aqui para baixo. Se eu observar aqui, se eu passar o 4 para o segundo membro, para o primeiro membro, eu vou fazer o seguinte, que y é igual a 4 menos 4, logo y é 0. E a resposta da questão é exatamente o item C, que diz x igual a 1, y igual a 0. Essa questão ela é interessante, por quê? Porque ela envolve sistemas lineares com matrizes. Ele poderia também colocar aí um logaritmo, certo? Um logaritmo aí em algum canto desse, né? E pedir para a gente achar o valor do logaritmo. Então, você acompanha as nossas próximas aulas, na qual nós vamos aumentando o grau de complexidade em cima de matrizes, e aí vem um assunto de determinantes e uma gama de exercícios que vão lhe ajudar a passar, tá certo? Se você não é inscrito no canal, inscreve-se no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente tira a sua dúvida, tá bem? Até a próxima!